Olá, Mirante, tudo bem? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você deve estar assistindo a gente ou pelo YouTube, ou pelo TikTok, ou ouvindo a gente pelo Spotify. É muito gratificante ter você aqui com a gente. E meu nome é Suelen Borelli, eu sou CEO na Borelli Academy, caso você não me conheça. Hoje a temática é sobre inícios de meses. Aqui eu mantive o início de fevereiro, porque hoje é dia 2 de fevereiro de 2026, mas eu quero falar sobre inícios de meses, porque no meu ponto de vista, nosso foco empresarial é gestão empresarial, e o meu foco é sempre olhar para o calendário como se fosse um campeonato. Esse ano, inclusive, tem Copa, então imagina o seguinte: o calendário 2026 é como um grande campeonato e cada mês é a subdivisão, né, de onde vai acontecer os jogos, que seriam os nossos movimentos no mercado. Então, várias coisas precisam ser o que vistas por mês para que você vai fazendo ajustes finos. E por onde começar? Por onde você pode começar a fazer alguns ajustes? Então, inclusive, esse é um post que está lá no nosso canal. Tá, esse aqui é um post que vai em feed, então ele vai no Instagram, ele vai em LinkedIn, e eu resolvi fazer um vídeo sobre ele, até para a gente poder aproveitar o conteúdo. Isso ajuda a gente a explanar um pouco mais. Mas o que eu quero destacar aqui? Onde a gente pode colocar mais o nosso foco? E tudo isso que eu estou falando é um exercício que eu também pratico aqui no meu negócio. Então, eu gosto muito do processo que eu dei o nome de TED, que envolve onde eu coloco o foco no meu tempo, na minha energia e o meu dinheiro. E como que eu vou focar em algo se eu não avaliar o que aconteceu? E é aí que vem, vamos dizer assim, um grande aprendizado. Para que você aprenda a dar foco, você precisa analisar o que aconteceu no mês anterior relacionado a esses mesmos pontos. Então, vou dar um exemplo nosso aqui. Em relação a tempo, quando se trata principalmente onde a gente coloca o foco, onde a gente dá prioridade, quais são as nossas escolhas, a nossa gestão também no tempo, eu percebi que eu ainda tenho que fazer uma calibragem entre janeiro e fevereiro. E os 2 primeiros meses do ano, para quem tem negócio, tem gente que está viajando, tem gente que tira férias, agora vem carnaval. Então essas datas, né, de pausas, ela influencia também na nossa dinâmica. Só que se você fizer uma boa gestão aí do cronograma do ano, você vai ver que os dois, março e abril são dois, março é um mês bom, que praticamente não tem feriados, mas abril já começa a ter outros feriados. Então, se a gente fica focando naquilo que vai ser impeditivo, às vezes, para o seu negócio fluir, você não flui. Então, eu gosto de focar como se realmente não existisse o amanhã, né? Fazer o que tem que ser feito dentro, principalmente das datas que precisam ser feitas. E só que o clima, muitas vezes do próprio país, dos negócios, fica um pouco, vamos dizer assim, decaído, né? Todo mundo não está assim tão disposto. Mas é aquilo, quando você não atinge um número grande de pessoas ainda, no volume talvez você não sinta tanto, mesmo sendo algumas questões culturais. Então, o que eu observei daí no nosso caso, e eu sugiro você observar no seu? As escolhas que você fez, por exemplo, em janeiro, que você tem que melhorar em fevereiro. Então essa autoanálise ela é importante, mas também olhar para os pontos positivos, tá? Tipo, onde que você acertou? Quais foram os movimentos que você fez, as escolhas que você fez, que levou você a ter o quê? Uma experiência ou um resultado. Porque às vezes as experiências são importantes para a gente também avaliar se vale a pena continuar ou não. Agora, quando se trata de resultado, é dinheiro em caixa mesmo, porque negócio tem que faturar. Então, essa questão do tempo tem muito a ver com isso, as escolhas que foram feitas num mês para você planejar o que fica e o que não fica para o próximo mês. E isso impacta onde você vai colocar sua energia. Então, em relação a tempo, você pode considerar tanto compromissos, atividades, financeiro. Quando se trata de energia, tem a ver com movimento. E esse movimento, ele parte, inclusive, de você para o mercado, que é o conhecido marketing. Quando você faz movimento no mercado, significa que você fez movimento de marketing. Só que o marketing ele precisa ser medido,
para ver se aquele movimento que você fez também seria interessante replicar no próximo mês ou nos próximos meses, ou se acaba sendo um projeto que, olha, não compensa tanto investir. E existe também a questão da energia própria física, emocional, a mental. Quando se trata de energia, tem um leque de informações, não é apenas uma coisa ou outra. Então, eu gosto de categorizar para ficar mais fácil. Então, para a gente poder categorizar aqui rapidamente energia, seria pessoal e empresarial. No pessoal, aí entra física, emocional, mental e espiritual. E no profissional, eu já gosto de colocar dentro da gestão empresarial, porque a gente já tem as subdivisões. E energia, gente, para crescer você precisa de energia, a vida precisa de energia, a vida é movimento. E movimento gera movimento. E isso gera o quê? Como resultado, o dinheiro. Só que o dinheiro, muitas vezes, ele até vem. Como que está a sua gestão com esse dinheiro? Para onde ele foi alocado? Então, aqui para mim, entre janeiro e fevereiro, eu tenho ajuste para ser feito no tempo, em energia e em dinheiro. Então, o meu TED, se eu fosse dar uma nota, né, de 1 a 5, eu daria nesse momento nota 3. E isso é uma autoanálise, porque quando você identifica aonde precisa melhorar, é só fazer os ajustes de conduta. E isso faz com que a gente se envolva mais com o projeto empresarial, com os negócios. Isso ajuda a gente a expandir, inclusive, a mentalidade. E aí eu vou compartilhar no próximo slide, vamos dizer assim, um resumo visual de como foi o meu mês. E antes de eu partir para o próximo, faça essa análise. Onde que você vai colocar o seu foco agora em fevereiro? Não é o momento, de repente, de você parar e já analisar? Porque esse tipo de parada, vamos colocar assim, deve ser uma prática no seu negócio. Eu sempre indico para os clientes fazerem o quê? Pelo menos uma vez na semana, uma reunião semanal, onde ele olha para o negócio para não acumular as coisas, e então você consegue fazer ajuste de uma semana para outra, mas com um bom cronograma, se você faz um bom cronograma que envolve, e aí isso depende muito da maturidade de cada negócio, né? Mas quando o negócio está mais maduro, você consegue fazer um cronograma e aí você só vai acompanhando como estão as ações planejadas. Agora, todo final de mês é o momento de parar e fazer um catadaço realmente para planejar a próxima fase. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: mata cada mês para você não ter que ficar com pendências. Então, resolva tudo que você tiver que resolver dentro do mês, para você ir sempre para um próximo novo mês zerado e vem mais com experiência e novas visões. Então, esse aqui foi meu resumo de imagem dentro de janeiro. Eu coloquei aqui a gatinha, que é da minha mãe, mas eu cuido também, né, que é a Samira. E assim, a Samira, ela é a gata que a gente sempre tem que estar de olho. Então, inclusive, se eu falar o nome dela, é capaz ela aparecer por aqui. Porque ela é sapeca. E por que eu trouxe ela? Porque uma coisa que eu venho praticando e aprendendo é você viver mais o momento presente, sabe? É estar presente com as coisas que estão acontecendo, porque a gente é testemunha da nossa vida. E quando eu observo ela, por exemplo, observando o ambiente, é muito curiosa, é muito esperta, tenta interagir, chama sua atenção. Então, isso aqui é uma maravilha da natureza. Os animais são uma maravilha, é um projeto divino. Então, observá-los faz com que a gente também aprenda muito com eles, o quanto eles estão dispostos. Eles só ficam indispostos quando a energia deles baixa. E aí é onde eu tenho uma dorzinha, alguma coisa do tipo. Mas é o olhar, é a observação, é a curiosidade, coisa que a gente precisa, eu acho que, retomar. Elas estão sempre atentas ao ambiente. E no caso dela, especificamente, está sempre atenta ao ambiente. Isso eu acho rico, riquíssimo. Essa segunda imagem, ela foi inclusive uma das mais recentes, ou seja, mais no final do mês, que eu participo de uma mentoria que chama Ciclo. E essa mentoria, ela é voltada para a próxima fase do meu negócio, vamos colocar assim. Então, eu escolhi participar dessa mentoria para poder expandir a mentalidade em relação a possibilidades. E a pessoa, né, o mentor,
principal dessa mentoria, ele tem um posicionamento hoje no mercado focado em copy, que é o Marcelo Bragion. Então ele é especialista em copy, narrativa, só que a mentoria ela te dá um cenário macro de negócio, não apenas copy. E eles têm contatos com os outros players de mercado, como o Elton Euler, que é focado no desenvolvimento pessoal, ele também foi o fundador do Corpo Explica, e hoje ele está à frente acho que é Divergentes, mas agora eu não lembro se era Legado Divergente, Grupo Divergente, mas com foco em fazer o pessoal despertar, né, para o desenvolvimento pessoal. E apareceu o sócio do Marcelo numa outra chamada, porque ele estava numa reunião num outro lugar, que é o Rodrigo Correia. O Rodrigo ele não é tão conhecido porque ele fica mais nos bastidores, mas ele está sempre junto com o Marcelo, e aí eles têm a MR Lançamentos. E aí do lado do Rodrigo apareceu o Tesman, que ele foca em anúncios online. Então, quando eu dei uma olhada assim no canto subitamente, que eu estava, inclusive eu estou aqui, ó, participando, eu falei, gente, isso aqui é é uma imagem do futuro, porque eles já se posicionam, já jogam o jogo, já fazem o que tem que ser feito, porque no final das contas, qual que é o objetivo aqui dessa imagem para mim? É fazer o que tem que ser feito para alcançar o maior número de pessoas possível. Ponto. Se você constrói um negócio e tem soluções que despertam as pessoas, desenvolvem a vida das pessoas, lapidam a vida das pessoas, no mínimo você tem que ir o mais longe que puder. Então, são pessoas que praticam isso para poder levar o seu legado aí empresarial e transformar vidas. Do lado, aqui tem a minha cachorrinha, Cacau, que ela é tão esperta quanto as gatinhas, mas ela é mais light. Eu falo que ela é mais light, mas ela observa muito. É muito observadora, ela é cativante, ela é carinhosa. Então, assim, os animais em janeiro, pelo menos os aqui de casa, eu observei mais, porque eu acho que é a melhor forma da gente aprender sobre o comportamento. Eu penso que o comportamento, principalmente dos mamíferos, é a base da base do nosso. Então, o nosso, muitas vezes, ele se desenrolou por causa de linguagem, por conta de também discernimento que a gente acaba tendo. Mas eles têm a mesma base comportamental, só que às vezes com mais restrições do que nós, só que são mais puros. Então, eu vejo que é a forma mais pura de observar o comportamento ali. Então, ele é induzido a um tom de voz às vezes maior, em relação à comida, coisas básicas, em relação às necessidades básicas, em relação ao carinho, ao chegar, à confiança. Então, esses são pontos que são genuínos nos animais, principalmente os mamíferos. Teve uma situação aqui que eu participei de um evento, que não foi a minha empresa que fez, é de um outro evento, onde eu fiz uma experimentação, justamente porque, assim, isso tem coisa, gente, que às vezes a gente tem que passar, mesmo que seja para validar aquilo que a gente já está pensando. Então, às vezes tem coisas que parece que é bom, mas é meio que um retrocesso. Não que o evento seja ruim, mas é o seu momento. É importante a gente identificar qual é o momento que você está em relação ao mercado, porque senão você não faz o que tem que ser feito. Então, eu vejo que entre estar aqui e entre estar aqui, eu tenho que estar focando na estrela, então eu tenho que ascensionar, e isso custa bastante energia, isso custa tomar decisão, não tem jogo fácil nos negócios, mas você tem que fazer o que tem que ser feito, e aí tome decisão. E nasceu aqui o Pedro, que é o nosso avatar da Borelli Academy, em relação a uma atividade que eu propus numa imersão que eu fiz, inclusive em janeiro, uma imersão online, que é uma imersão gestão enxuta. E aí eu compartilhei com as participantes delas olharem para o negócio como se fossem um ser humano. Então, assim, qual é a idade atual do seu negócio? E passei assim, ó, pergunte ou pro GPT ou pro Gemini, crie um avatar. E eu fiz esse exercício com o meu, porque a minha empresa ela vai fazer 7 anos. É uma criança de 7 anos. Então, assim, tá estruturada, já se comunica, tá em pezinho, mas ainda tá em processo de desenvolvimento. Quando a gente olha assim, significa que eu sou a mãe ali do negócio, então eu sou a gestora do negócio, eu conduzo o negócio, e isso facilita para a gente tomar algumas decisões, porque você tem que criar um negócio para o mercado. Então essa questão de
separar, né, o projeto do gestor é muito importante, porque senão quem gerencia uma coisa gerencia outras coisas. Mas enquanto você não passa pela experiência de gerenciar aquilo que você tem, às vezes você não está pronto para mudar para outra empresa. Então é isso que os grandes empresários fazem, eles já têm as habilidades de fazer o que tem que ser feito. Mas se você ainda não criou musculatura, ainda não ganhou mercado com uma coisa, fica muito desafiante começar a separar as energias, né? Esse mês também eu tive alguns momentos sociais, particulares, né, com amigos e tudo mais, justamente para aproveitar que janeiro, né, um mês mais light. Então foi pequenos movimentos assim, né, pequenas saídas, mas a ponto de tipo, ó, tô vivendo outras áreas da minha vida. A vida acontece enquanto o negócio acontece, então é importante a gente sempre estar com o radar ligado para isso. E por falar a vida acontece quando os negócios acontecem, esse mês também de janeiro, eu fiz uma venda de um diagnóstico pessoal, que é uma solução que eu tenho, onde a pessoa olha para a vida dela pessoal com base na pirâmide de Maslow. E como é bom a gente conhecer com mais profundidade as pessoas. Então eu sei que no mercado, talvez você seja esse profissional, é especialista no que faz, você até ganha dinheiro com aquilo que você faz, mas você carrega as dores aí do seu negócio, você carrega as dores da sua vida e isso impacta nos negócios. Então, quando a gente olha para a vida com um olhar do business mesmo, só que pela gestão empresarial, você consegue enxergar onde aquilo pode estar impactando. E isso, lógico, não substitui terapia, mas é um novo olhar. Então, o processo do autoconhecimento com gestão empresarial, ele é importantíssimo. Por isso que eu tenho um diagnóstico pessoal, onde daí eu direciono a pessoa quais seriam as próximas habilidades para potencializar aquilo que ela tem que fazer, se ela às vezes tem que fazer terapia naquele momento, e aí a gente vai indicando, inclusive, outros profissionais para que a pessoa possa desenrolar tudo no seu tempo. Porque o segredo é a cadência do negócio, ou seja, qual o próximo passo, qual o próximo passo. Então, às vezes a gente quer resolver tudo. E não, neste momento da minha vida eu tenho que focar nisso. E aí eu tenho que tirar do colo isso. Então, como eu disse, isso responde um pouco o slide anterior, né? Onde focar? Ué, depende onde que você está, para onde você tem que ir, de onde que você veio. E isso ajuda a gente a planejar melhor para poder tirar do colo melhor. Aqui também foi um outro momento pessoal, com uma amiga, eu fui para Limeira, então aqui foi Artur Nogueira, Cosmópolis, Campinas, aqui foi Limeira, então assim, na região onde eu estou, fiz alguns movimentos, teve coisas que não aconteceu por causa de intempéries, ou seja, choveu, e aí, ou melhor, no dia não choveu, mas estava uma previsão que iria chover, eu acabei cancelando um café com uma cliente lá em Joaquim Egídio, mas isso vai ficar agora para fevereiro. E teve um momento, em algum dos momentos que eu fui fazer alguma coisa no centro da cidade, e eu vi essa imagem aqui, eu tirei foto. Eu falei assim, gente, essa imagem ela representa essa questão de enraizar, né? Quando você não sai de onde está, corre o risco de enraizar. Então isso aqui foi uma mensagem da vida para mim, até porque eu estou numa fase de transição. Vamos pensar assim, quem nunca caiu que atira a primeira pedra? Eu tive uma queda financeira há uns 2, 3 anos, então estou me recuperando disso. Eu já eliminei bastante coisa, mas ainda falta bastante coisa. Então, sabe quando você tipo não avança porque realmente não é nem questão de patinar, eu vejo que não é patinação. Até porque eu aproveito para aprender tudo que eu tinha que aprender nessa fase de vida que eu tô para poder avançar. Então, uma fase de ajustes de conduta, vamos colocar dessa forma. Mas eu preciso ir para a próxima fase. Se vai acontecer esse ano, se vai acontecer esse semestre, se vai acontecer esse mês, é aquilo. Estou no mover, e aí movendo, tem que ter providências para que eu possa ir. E essa providência requer energia. Então, assim, tá tudo girando em torno de novos patamares. E eu escrevi a minha carta para o final desse ano, ó, abrir em 31/2/2026. Então, acho que nos últimos 3 anos eu ando fazendo isso, que é a minha versão do dia 1 falando para a minha versão do dia 31, por exemplo. Então, eu escrevo uma carta para o meu futuro com o objetivo de
vivenciar tudo aquilo e aquela carta ser um espelho. Eu vou dizer que eu consegui espelhar 10%, nos últimos 10 anos, nos últimos 3 anos. Por que isso? Porque eu percebo que existe um desejo de necessidades a serem resolvidas em relação a desejos a serem cumpridos como projetos. Então é coisa que eu creio que a minha maturação vai fazendo com que eu seja mais assertiva. Enfim. E é aquilo, gente, no resumo da ópera. Independente da sua idade, independente do seu momento de vida, independente de como você se encontra agora, a gente sempre pode fazer ajustes da rota. Então, este momento aqui eu parei para gravar esse vídeo porque faz parte de uma prática do mês anterior, que é toda semana sai vídeo aqui no nosso canal. Então, toda segunda-feira são assuntos diversos relacionados a negócios e tudo mais, mas toda quarta sai sobre um livro. Então, em janeiro eu cumpri, agora eu vou replicar em fevereiro para isso se tornar uma prática dentro do ano. E aí depois, uma vez gravado, o vídeo ele fica eterno não, né? Nada é eterno, mas fica um bom tempo, inclusive, para outras pessoas que vierem. Enfim, e esse vídeo, inclusive, eu me coloquei de tipo, tá mais aberto, eu não controlo o tempo, não tem roteiro, eu falo realmente o que vim no momento como uma mensagem. Então a mensagem de hoje é uma pergunta, né? Onde focar seu tempo, energia, dinheiro nos negócios? Primeiro, analisa de onde você veio para definir para onde você vai. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você gostou desse áudio, se você está ouvindo, clicar no coraçãozinho, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe um comentário. Compartilhar faz bem. Não guarda para si não. Se você gostou, eu não gostei. Escreva também. Manifeste no mundo a sua opinião. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Mirante.